Salve, salve. Papo Sound, episódio número 4. Chegando para receber mais um artista, monstro. Esse cara eu conheço ele desde a pandemia, porque a gente fez uma live na pandemia. E aí agora, chegando aqui junto comigo para ter uma conversa daquelas com muita arte, muita cultura, enfim. DJ Negrito. Salve, salve, Papo Salve, salve. Sound. Salve, DJ Kelly. Muito obrigado pelo convite e sou muito honrado em estar aqui. A gente vai começar aqui primeiro agradecendo, é claro, né, os apoios, nossos parceiros aqui que estão sempre com a gente, 100% rock, que está sempre com a gente aqui, com os presentes para os nossos convidados. Fotográfica, que está ali, ó, Salve, fotográfica, salve. salve, salve, fotográfica. Ricardo Kafka, monstro, O monstro. sempre com a gente. E aqui na nova casa, Pub Produções, muito obrigado por receber a gente aqui. E bora para muita conversa, muita história boa, muita coisa boa aqui para conversar com o DJ Negrito. Negrito, vamos falar do nosso encontro, né? A gente se encontrou na pandemia e isso foi através do Ricardo Kafka. Por isso que Sim, hoje é um episódio muito especial, porque Ricardo Kafka que promoveu esse encontro que aconteceu na pandemia. Você lembra daquela live, Negrito? Lembro, claro que eu lembro. A gente ficou um tempão se falando. Foi bem legal. Falamos sobre diversos assuntos e a gente vai estender um pouco mais esses assuntos, né? E naquela época a gente não se conhecia muito, né? Ficou todo mundo nervoso, eu fiquei meio nervosa, não sabia muito o que conversar com você e tal. Hoje você já é meu brother, então fica. Vai ser mais fácil, né? Hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil. Negrito, uma coisa que eu como DJ, eu sempre fico meio que pensando na missão. Na missão do DJ. Qual que é a missão? Eu acho que a missão é você, além de entreter as pessoas, é trazer novas músicas, né? Eu comecei curtindo o baile com esse aprendizado, né? Minha bagagem foi muito sobre isso, assim, de ir na festa do DJ tal, que ele toca um estilo tal, e aí ele toca as músicas X e Y que ele tem, que só ele toca. Aí vou na festa da Kelly, que ela toca aquele outro estilo, lá tem uns discos que o outro DJ não tem. Era muito isso, sabe? O repertório é uma coisa muito pessoal. E hoje eu vejo que as pessoas não valorizam muito isso. Mas eu venho dessa escola. E quais são suas referências? Suas primeiras referências, assim, tipo, quando você começou a ter contato com equipamento, com o ambiente, com o envolvimento todo no segmento de DJ, mas assim, eu falo antes de você começar, Ah, antes de você ter contato mesmo, quem você ia ver tocar, quem você tinha. eu tenho, assim, uma lembrança muito fixa na minha mente, assim, que o primeiro cara, assim, que eu vi, que me pegou muito, que eu vi muito de perto, assim, foi o DJ Mark. Eu, quando era bem novo, assim, eu era magrelo, já comprido, né? Então eu conseguia entrar em alguns bailes à noite e eu vi muito o Mark tocar. Ele tocava na Toco. Ele tocava na Sound primeiro, na Sound eu não fui muito, fui poucas vezes. E depois ele começou a tocar na Toco, na boate da Toco, quando era na Vila Matilde. E aí geralmente eu ia nos sábados, que era aquele horário que ele tocava, ele começava, quando lotava a pista normal, ele abria a boate, né? E aí eu gostava de ir, aí eu e meu irmão, e aí eu ficava ali, tinha um balcão assim, era tipo um balcão, como se fosse um bar assim, ele tocava ali, eu ficava a noite inteira até acabar, eu ficava ali olhando ele tocar, era muito mágico, assim. Esse é a minha primeira referência de DJ mesmo, tocando na minha frente,
com essa coisa mais profissional, né? Já tinha visto outras coisas, assim, né? No bairro, tinha aquela coisa de uns amigos que tocavam ali, mas ver uma coisa mais profissional mesmo foi o Mark. E assim, você é um cara que você transita ali no meio da arte, né? Porque você é grafiteiro. O grafite, como que o grafite entrou na sua vida? A música veio primeiro, grafite depois. Como que isso aconteceu? Porque você é um cara que tem uma militância dentro disso, né? Dentro da arte da rua, dentro da cultura, da arte da rua mesmo. Então, como que é essa questão do grafite na sua vida? Bom, na verdade, a porta de entrada pra arte na minha vida foi a pichação. Foi a Foi a pichação. pichação. Você, hein, cara? Eu não cheguei a, Terrível, eu hein? não cheguei a ser pichador ativo, porque era, né, início dos anos 90. Então tinha muita coisa de assassinato, São Paulo era muito louco, assim. E aí eu não queria trazer mais esse problema pra minha E era, mãe. era uma época punk, né? Era Anos bem punk, 90. Eu acho que todo segmento nos anos 90 era punk. Era tudo muito era punk. muito sem lei, assim. Então eu tinha vários amigos que eram desse rolê da pichação, e eu gostava de acompanhar. Às vezes eu ficava de olheiro ali, quando subia num lugar pra pichar, eu ficava ali olhando. Eu me arriscava ali a rabiscar e tal junto com os caras, mas eu nunca tive esse peito mesmo de encarar, tipo, vestir a camisa mesmo da pichação, porque eu falava, meu, minha mãe já tem problema pra caramba, era uma fase bem difícil, eu não vou arrumar mais esse problema, né? Sim. E aí eu ficava ali meio que de longe ali, não de longe, né? Acompanhava de perto ali, mas de meia folha, sabe? E aí com o tempo veio essa questão do grafite. Aí quando veio a coisa do grafite já me interessou mais, eu já desenhava desde criança e tal. Só que eu via o grafite pra nós era uma coisa muito distante, sabe? Tipo, falava, meu, esse bagulho é muito longe pra mim e tal. Mas por que você pensava isso? Por- Ah, porque tinha poucos artistas, né? E os artistas que tinham na época já eram um outro nível, né? E tinha aquela questão, né, financeira, de custo, de material. Então era uma coisa que a gente olhava de longe assim, era meio que Sim. um sonho distante, sabe? E aí quando chegou essa oportunidade, que chegou um tempo que aí quando começou a aparecer o grafite comercial, que o pessoal começou a fazer nos comércios e tal, e aí uma galera começou a buscar isso, e aí a gente começou a entender como que funcionava, e a conseguir um compressor. Minha mãe me ajudou a comprar um compressor na época, né? Ela comprou lá o compressor, falei, meu, compra esse negócio aqui que eu vou trabalhar com isso Mas e ela foi de boa, ela e eu te comprou pra pago. Não, eu você, tive que, chavecou. nossa, eu tive que amaciar a carne ali até, não, eu vou pagar, você tira em 10 vezes e não sei o que e tal. E ela comprou, e aí daí eu comecei a fazer tanto trampo de rua. E aí depois começou a rolar uns comercial também. Aí meio que virou não, virou um trabalho, né? Mas foi em 97 que você estava naquela crew do novo estilo de vida? Como que Na foi? verdade eu tô até Você hoje, tá até hoje. mas quando a gente começou foi papo de 96, 97. Eles começaram um pouco antes, acho que 95. Mas que aí é o Du e o Grilo, salve Du e Grilo, meus parceiros, inclusive essa blusa aqui é Aí, do Grilo, da marca dele. style essa blusa, hein? E E aí eles começaram com um novo estilo de vida e eu cheguei um pouco depois. Mas aí eles já estavam fazendo e tal, cheguei um pouco depois e a gente sempre andou junto e tal. Mas aí quando chegou nessa parte do grafite, aí tava todo mundo procurando um jeito de se desenrolar ali, eu também tava procurando o meu e chegou uma hora que a gente unificou isso daí, eles me convidaram para participar e tô até hoje. Mas assim, igual, você é um cara que você vive a cultura hip hop, né? Sim. Dos quatro elementos, você vive o grafite, você é o DJ, você é um MC de apoio, É. mas e o break? Chegou alguma. Break, Rolou não, o alguma break, né, no coisa? começo Rolou o break? No começo, o break, todo mundo quis ser do break, né? Quando chegou aquela coisa do break aqui no Brasil e tal, Beat Street, aquela coisa, todo mundo queria ser do break. Eu tentei, mas eu não era um cara
Você não tinha O o... cara do break, ele é um atleta, né, meu? Então você tem que se dedicar mesmo e tal. E eu tava mais pra tirar onda do que pra se dedicar, sabe? Então eu gostava de ir ali. Às vezes teve uma época da minha vida que teve uns amigos que treinavam de sábado. Tinha um amigo que tinha uma casa, que tinha um lugar pra treinar. Eu sempre ia, mas ficava ali só ouvindo as músicas, vendo os caras ali. Eu tentei algumas vezes e aí tomei umas pancadas ali na costela, no joelho. Falei, não, esse bagulho aqui A hora não. que você tomou um salve e Eu falou, falei, não, chega. não, não, esse bagulho não é pra mim, não. E quando você começou a atuar assim como DJ profissionalmente, já dividindo palco com alguns artistas, assim, quando que isso começou? Quando que foi profissionalmente que você falou, não, eu tô ganhando aqui meu primeiro cachê? Profissionalmente, assim, quando eu comecei a tocar, a gente, inclusive com esses mano do Neve, a gente teve mais uns mano que não era do grafite, mas era parceiro também. A gente teve um grupo de rap juntos, chamava Humanos. Grilo, Du, Spike, Zé Henrique. Salve aí, meus manos. E a gente começou a fazer uns circuitos e na época tava começando esse negócio Começando não, já tinha alguns rolês assim que a gente conseguiu acessar através de casa de cultura, movimentação cultural de bairro, Sim, de conseguir em determinados momentos conseguir um cachê aqui, outro ali. Foi ali a gente começou a ver que poderia rolar, sabe? sim. Mas aí com o tempo cada um tomou seu rumo ali depois de um certo tempo. E aí eu fui convidado a participar do Apocalipse 16, que era um grupo de rap gospel que Gospel, tinha na isso. época e tal. E um amigo que era produtor de eventos e tal, ele começou a fazer produção e assessoria para o APC 16. Sim. Quando a primeira formação desmanchou e que aí começou a fazer o Lu sozinho com o primo dele e tal. E o Had também, DJ Had, que era DJ do Sabotagem, inclusive fez um tempo. E aí ele me convidou e tal, mas eu tava bem displicente, assim, tipo. Inclusive eu tava fazendo grafite no dia, eu tava em cima de um poço de gasolina, um sol de rachar, eu pintando a parede no sol. E aí falaram Aí passou os caras, oi, aí e tal, deram um salve. desci pra cumprimentar e tal, e falou, a gente tá trampando com o Lu e tal, você tá tocando com alguém? Eu falei, eu tô fazendo algumas coisas aí de freelance, mas nada fixo agora. E aí ele falou, meu, o que que você acha e tal, da gente, né, indicar você e tal. Eu falei, da hora e tal, mas eu, na hora eu nem dei muita atenção, assim. Sim. E aí isso aí passou um bom tempo, assim, isso aí foi tipo no meio do ano. Passou um bom tempo, quando foi no outro ano, no final do ano, isso em 2005 para 2006, mais ou menos. Ou foi 2004 para 2005 ou 5 para 6. E aí rolou, sabe? Aí falou, ó, aí conheci o Lu e tal, a gente trocou contato. E aí ele falou, ó, vamos fazer uns ensaios aí, queria ver, né, como que você toca e tal e pá. E aí a gente fez uns ensaios e falou, mano, legal. Aí a gente foi, primeiro show que eu fiz foi em Brasília, a gente foi pra Brasília tocar lá. E eu fiquei uns 4 anos tocando com eles, assim. E o que que você levou de influências, assim? Porque era um grupo gospel, né? Era um grupo que... O que que você levou de influência pra musical, Pra assim? vida, Dentro do... dentro do meio gospel, É, a disciplina. Disciplina, eles são muito disciplinados, assim, com o lance da música, porque eles não levam como um trabalho artístico, eles falam que é um ministério, né? Que é pra Deus e tudo mais, então é tudo muito, muito, muito sério, assim, sabe? Fazer tudo certinho. é tipo uma Isso missão, é assim, uma que eles missão, sabe? consideram e tal. Tem que ser muito bem feito e tal, então isso agregou muito pra mim, assim, na minha bagagem. Você é um cara da Zona Leste. Só que você tem uma história no ABC, né? De rolê, de festa, de fazer acontecer muita coisa aqui no ABC de um jeito diferente, né? Trazendo, porque não tem como falar, né? A Zona Leste parece que tem uma mágica ali que eu não Leste, sei. né? É a Leste, tem uma mágica ali que eu não sei o que acontece, mas tem. Então, como que foi a sua vinda para o ABC? O que te trouxe para o ABC? Você é um cara da Leste, veio para aqui. O que aconteceu? Você lembra ou não Lembro, lembra? lembro, lembro. Eu só tô puxando os fatos aqui, que aí vem as imagens tudo na cabeça, né? É,
Eu toquei com um cara que eu conheci também nessas caminhadas do mundão aí, através do Bagão, que ele era produtor, ele foi técnico de som e produtor do Tribo de Jah. Sim. Eu conheci ele, Caramba, monstro, hein? ele é monstro. E aí ele me apresentou um cara chamado Edu Marrom, que ele tava produzindo Edu Marrom na época. Falou, mano, tô produzindo um cara e tal, papá, seria legal vocês conversarem e tal. A gente começou a conversar ali. Era tempo de MSN e tal, a gente começou a trocar umas ideias. Falou, mano, tem um projeto pra fazer uns trampos malucos assim e tal. Com DJ e tal, fazer um pocket. E tem uns lugares pra tocar, assim, tipo... Ele fazia muita coisa em marcas de evento de marca de roupa. Ele tinha muita ligação com esse rolê do skate. Falei, vamos fazer. A gente começou a fazer uma coisa meio de freestyle, assim. E aí aquilo foi crescendo e a gente entrou numa brisa de fazer um disco e tudo mais. A gente gravou o disco e tal. A parada foi, tipo, tomando corpo, assim. É, Você começou a não... tomar corpo e a gente gravou o disco. Eu trampei com ele um bom tempo. Depois a gente cresceu, montou banda e tudo mais. E a gente gravou o disco. E aí uma vez a gente foi tocar no Cubanos. Eu não lembro o que foi o evento em si, mas foi um evento relacionado com skate também. Que foi na época que eu tava conhecendo o McGregor. E a gente tocou lá e tal, foi super legal. E aí passou um tempo, o cara que era. Esse evento que a gente fez foi no antigo Cubanos, que tinha ali na Avenida Goiás, né? São Caetano. E São Caetano. E aí passou um tempo, o cara gostou e tal. Eu toquei com a banda e fiz uma discotecagem ali, sei lá, acho que pra abrir o show. E depois do show toquei um pouquinho ali, o cara gostou. Aí passou uns dias, ele conversou com o Edu Marrom e falou, meu, tem um... Tipo, gostei do cara lá e tal, queria saber como que era o esquema e tal, e pá, pra fazer uma festa, queria fazer uma festa black aqui, não sei o que e tal. Aí ele passou meu contato, a gente começou a conversar e foi tipo tudo muito assim, sabe? Rolou. Inclusive eu tava fazendo grafite também nesse dia, tava fazendo um trampo de grafite, aí veio a ligação, falou, meu, tô com trampo assim e tal, quero fazer uma festa black de quinta aqui no Cubanos, tal, você topa? Vamos fazer um teste aí pra ver o que que rola? E aí a gente fez esse teste e aí foi embora Você e... vê, né? São Caetano, né? São São Caetano, Caetano é. tem uma atmosfera lá Sim. totalmente diferente, assim, tipo, Não, e eu foi vinha. tipo um paradoxo, assim, É, né? foi. Tipo, acontecendo ali, né? E eu vinha de trem, com toca-disco. Meu, era bem corrido, assim, mas foi um lugar onde eu tenho muito carinho, assim, pelo ABC, por São Caetano, Santo André e tal. Por essa história, pelo que a gente construiu, né? O Kafka tá aí pra falar sobre isso, inclusive. São pessoas que o ABC me trouxe, o Kafka, você e mais uma galera aí que eu levo no meu coração. Exatamente, né? Stephanie. Sim, e esse encontro com o Kafka, porque vocês dois, vocês têm uma ligação Sim. Meu irmão. espiritual, É, né? meu irmão. né? Então, vocês dois, porque assim, eu vejo fotos, né? As fotos que ele faz, que ele fez e que ele continua fazendo. E vocês, parece que vocês se encontram e o negócio acontece, né? Vocês nem trocam uma ideia assim e a Não, coisa não. acontece. É tudo Como que foi freestyle. esse encontro de vocês dois? Então, aí quando eu tava tocando lá nessa casa no Cubanos, na época, o Ricardo tava começando, se eu não me engano, a fazer fotografia. E aí ele começou a colar, ele era amigo do dono na época lá e tal. E o dono falou, meu, vem aí fazer umas fotos e tal. Te dou uma ajuda de custo aí e tal. E você vem aí, meu, você tá, né, meu, você gosta do trampo e tal. Meu, fica à vontade. E aí ele começou a fazer, a gente começou junto nesse rolê, a gente levantou esse rolê, sabe? Ele começou a fazer e tal, tanto que, meu, na época nem tinha essa coisa que depois, hoje já não tem mais tanto, né? Ainda tem em alguns lugares, mas essa coisa de foto de rolê, de balada, sabe? Inclusive, eu vi que outras casas depois pegaram esse modelo que a gente meio que foi um dos pioneiros. A gente não começou, mas a gente foi um dos pioneiros ali. E isso rolou muito, que, meu, o trampo dele é impecável e tal. E
às vezes não, né? O baile acabava às 5 horas da manhã, no outro dia se acordava, o pessoal acordava, as fotos estavam todas postadas, tratadas, com o logotipo da festa, as pessoas marcadas, dava até treta. Ele tem isso, né? O Kafka, ele É, tem esse negócio de, tipo, ele entrega ele não larga o osso ele não larga o enquanto osso enquanto não arrancar o tipo, tutano todo. falando nele, já vamos fazer aquele brinde, Kafka? Opa. Faz junto com a gente aí? E aí a gente foi se aproximando nessa parada assim, que aí a gente tava toda a quinta junto, a gente ficou um bom tempo lá, acho que uns 2 anos ou mais, né? 1 ano e meio perando 2. Vai. Quando eu tava chegando nos 2, já tava já tava na forca já, né? Porque é isso, né? Festa também tem, dependendo da festa, ela tem prazo de validade, né? E se não tá todo mundo amarrado na ideia com a mesma, o mesmo norte, acaba Todo se mundo tem, perdendo ali. todo mundo tem que estar olhando para uma mesma É, direção, né? Se exatamente. alguém desvirtuar o Exatamente, é. negócio, Mas foi uma fase bem bonita, assim, na minha vida, na minha carreira. Conheci pessoas que eu levo pra vida hoje, né? Vocês são o caso. Conheci a Stephanie também lá. Nessas últimas festas, inclusive, quando tava acabando, foi quando eu conheci a Stephanie. Eu creio eu que foi 2011. O Ricardo tem uns registros disso aí, do dia. não, eu acho que ele tem mais registro que você, né? Tem, ele tem. Se você precisar de alguma coisa, você tem que Não, pedir para eu ele, né? chamo ele e falo, mano, me manda aí a data de que ano que foi isso aqui, ó. Manda a foto pra Não, ele, e ele isso aqui é tem. tal. Ele tem pastas com o ano, com a data, com Ele é ruim. tudo, entendeu? Ele é ruim, o bicho Ele é é ruim. ruim? O bicho é ruim. A gente costuma falar, né, pra explicar pras pessoas, né? A gente costuma falar na série lá, não, você é ruim, o cara é ruim, esse cara é ruim. Mas não é que ele é ruim de ser ruim, é que ele é ruim de ser embaçado, um cara embaçado. É, isso eu aprendi quando você fala, nós é ruim, É isso nós é mesmo. ruim. É, bom, você estudou mixagem, masterização, né? É, tudo isso, quando você estava lá no Cubanos, quando você estava nesses rolês aí do ABC, você já tinha feito ou você fez depois? Qual que foi a sua ideia, por exemplo, para poder pensar na parte de produção? Porque até então, você era grafiteiro, começou a tocar, enfim. Quando que você Boa. pensou nessa questão de produção? A parte de produção era uma coisa que, pra nós do rap, era sempre uma coisa, um sonho, assim, uma coisa meio utópica, né? Então a gente via, sei lá, os discos dos artistas, as músicas, a gente ficava imaginando aquela Ó, coisa ó, dos ó, clipes. ó, a hora boa, Opa, a hora boa. opa, Alex, ele vai brindar também. Esperar. Dessa vez ele vai brindar. Vai, Dessa vez ele vai. receba. Receba. A nossa e não na nossa. O clássico. Então, essa coisa da produção já vinha já paralelo com essa coisa do DJ, só que veio um pouquinho depois, assim. Quando eu comecei a tocar profissionalmente, começou a aparecer essas possibilidades. Algumas pessoas já estavam produzindo, igual, por exemplo, tinha no Rio de Janeiro o Quinto Andar, que é um grupo de rap, né, que foi, né, pilar aí do Rio de Janeiro aí da geração, da nossa geração, né? Não vou falar da geração dos primórdios, porque é muito mais da nossa geração. Que é daí de onde saiu o Marechal, saiu o Shaolin, o de Leve. E os caras começaram a fazer essa coisa de produzir e tal. E foi uma coisa muito, muito impactante, assim, na cena. E de contrapartida, aqui em São Paulo, tinha os caras do Ascendência Mista, que é o Munhoz, o Venom, que hoje ele trampa de técnico de som com o D2, com o Pablo Vittar, com uma galera, assim, tipo, voou nesse rolê técnico. Ele é DJ também, mas ele voou nesse rolê. E aí começou a ter esses burburinhos, sabe? Tipo, sei lá, a gente
colava no centro, aí tipo, o Parte 1 tá produzindo, o Kamal tá produzindo com os caras lá do Ascendência Mista. Os caras do Ascendência Mista compraram o Munhoz, né? Ele ficou um ano juntando dinheiro e comprou o MPC na época, Sim. e era meio que coletivo. No Quinto Andar também, os caras comprou o MPC e ficavam uma semana na casa de cada um. O negócio da MPC Tem tem uma uma parada, uma magia, né? magia com isso, né? Hoje não tanto mais, mas na época era tipo assim, o que a gente tinha na cabeça é que tipo a MPC resolveria os problemas Da da humanidade. nossa vida. É, exatamente. Tipo, não, meu, o que produz e faz as músicas bater e pá, ter aquela pressão é MPC. Aí todo mundo era. O norte era MPC, sabe? E aí, com o tempo, foi aparecendo essa coisa de computador, produção de computador, começou a aparecer uns caras e tal. Eu comecei a me interessar, mas ainda de longe ainda. E aí eu conheci um cara que é o Luiz, DJ Medalha, ele tá morando acho que no Rio Grande do Sul agora. Sim. Faz muitos anos que eu não falo com ele. E ele é técnico de informática. E ele era DJ, mas aquele cara que fazia festa de casamento e tal. E ele ajudou a gente a montar os nossos computadores. Ele, tipo, a gente começou a juntar peça aqui, peça ali, ele ajudou a gente. Ele, meu, tem um CD aqui que tem uns programas de música e tal, e, mano, tem esse aqui que é interessante, aí mostrou lá, e tem outros. Aí gravou um CD pra cada um lá, Sim. ensinou como instala, instalou pra gente e tudo mais, e a gente começou a fuçar. E aí começou a aparecer outras pessoas usando esse programa também, que é o FL. Antes era Fruit Loops, né? Era o FL Studio, agora Verdade. é o FL FL Studio. Studio. É, era a versão 3. Nossa, Fruit Loops desenterrou, né? É, então. Faz muito tempo isso aí. Era a versão 3. E era uma versão demo. E aí o que a gente fazia? A gente abria o programa e você podia fazer qualquer coisa lá, mas não salvava. Então a gente abriu o programa para produzir uma música. A gente abriu o programa, fazia vários loops. Tipo assim, o loop da rima, o loop da introdução, o loop do refrão, loop do final. Aí fazia várias versões, tipo assim, 4, 5 loops da introdução, 4, 5 loops ou mais pro canto, 4, tipo, 8, 10 pro refrão e assim ia. Mas como fazia? Aí como Não, aí salvar? Aí conseguia como que... exportar esses loops, Ah, você não tá. conseguia salvar o projeto. Entendi. Conseguia exportar. Então a gente fazia aquilo, exportava e o que saiu, saiu. Era isso, sabe? E aí a gente ficou um tempo nessa luta e tal, aí depois conseguimos um que salvava. Aí já, nossa, né? Agora a gente consegue salvar, não precisa ficar internado, que era isso. Nós começava uma música, tipo, ia até de manhã, enquanto não fechasse aquele ciclo ali, porque se fechasse o programa, acabou. Entendeu? Entendi. Então, era vários testes, tipo assim, umas tentativas de mixagem, tipo, esse aqui ficou muito alto o bumbo, esse é a caixa, esse aqui tá. Aí a gente ficava naquele processo massivo, tipo, até ficar mais ou menos audível ali para se conseguir tocar. Então, mas no fim acabou acho que sendo bem legal de aprendizado, porque foi um negócio na unha que vocês fizeram, né? Sim, foi uma puta Foi tipo escola. na unha. Isso foi uma escola, pra mim, assim, pra mim e pra todos que estavam envolvidos nesse processo na época, foi muita escola, sabe? E aí, depois disso daí, foi essa fase que teve essa transição, que aí eu trampava e saí do trampo, aí montei o computador. E aí eu comecei a mexer em casa, e aí comecei a trampar profissionalmente, né, como DJ e tal. Então, eu alternava nesse rolê de produção e tocar e tal. Mas, tipo, eu sempre fui muito exigente, então pra mim era. Eu sempre achava muito ruim as coisas que eu fazia. Eu gostava no dia, no outro dia eu não gostava, jogava fora. Você é Então tem muito. exigente com você mesmo, assim? Eu Você se sou, eu cobra sou. Eu me muito? cobro muito. Muito, muito mesmo. E aí, tipo assim, tanto que eu tenho pouquíssimas coisas na rua, assim, de produções minhas mesmo, porque eu vi que esse lance de beatmaker é uma coisa bem dos caras que é nerd do rap, assim. Os caras ficam intocados mesmo dentro de casa, produzindo, sempre produção musical. Os caras dormem em cima do computador, acorda, é dedicação, é estudo, é isso, Eu entende? sempre acompanho o trabalho do Nato, o Nato PK. O Nato PK, ele é assim, tipo, Então. ele manja pra caramba e Sim, não, ele ele é tem lá todo monstro. aquele arsenal dele. E é isso, é a MPC que Canta lindo. canta bonito, né? Não, o Nato é um dos caras que é miliano com MPC e tal. Ele. Eu não sei se foi ele ou se foi o DJ Comum. Acho que foi ele que foi o primeiro a fazer isso, de atualizar as MPC, né? Que tem as MPC as antigas, que é disquete de computador e tal. E aí eles pegaram e colocaram aqueles flop de
Quando tava na transição do computador, aqueles flop Sim. que colocava cartão de memória, os caras Sim. fez uma gambiarra e colocaram aquilo na MPC. Então, meio que trouxe a vida de novo, sabe? Aí os caras começaram a fazer isso na MPC de todo mundo e tal. A galera que tinha uma MPC mais antiga. Os caras são bravos. Caramba. E assim, quando a gente fala desse trabalho, né, de estúdio, enfim e tal, e você teve o seu trabalho no estúdio João de Barro, né? É, como que foi esse rolê desse estúdio, né? E por que esse nome do estúdio, enfim, que é um nome legal, né? É um Sim. nome diferente. O que que foi o trampo nesse estúdio, assim? Bom, o João de Barro é o seguinte. Antes do João de Barro eu tinha passado por alguns estúdios, mas assim, meio que de longe, sabe? E esses estúdios, eles eram estúdios de bandas de amigos que se juntaram pra montar estúdio. Aí você começa a conviver com esse universo, né? De cabo, de aterramento, de dar uma câmera aqui, dar uma zia ali, você começa a conviver com isso. E aí chegou um momento que eu já tava já antenado com esse rolê de produção e tal, com as bandas que eu tava trampando, que a ideia era se gravar, que tinha um estúdio na Quebrada na época lá de um cara que tinha os equipamentos, mas o cara não dava muita atenção pra nós assim, sabe? Uhum. E aí, uma vez a gente foi gravar com uma banda e em 2006, eu acho. É. Não, a banda foi gravar. Eu tava entrando nessa banda que era o Sanatana Dharma. E eles foram gravar um trampo que era tipo era mais uma demo mesmo pra todo mundo se ouvir, pra eu ter, saber me situar. E a galera que tava entrando nova, que eles estavam numa fase de transição. Sim. E aí eu vi a gravação, tipo, meu, tinha hora que dava um hammer e, tipo, sabe, parece que um cabo escapou e ficava só um lado. Eu falava, mano, não é possível que vocês pagaram pra fazer isso daí no estúdio, uma gravação ao vivo desse jeito. Mas, mano, eu faria coisa melhor se a gente se juntasse ali. Só que não tinha equipamento, o que a gente tinha era muito pouco. Aí demorou um pouco ainda, tipo assim, isso aí foi chegar depois de um ano e meio, dois, as primeiras coisas assim que a gente conseguiu fazer gravação. Então eu já tava ali tentando, sabe? Tentando, né? E aí depois disso daí veio essa questão do João de Barro, que aí um parceiro, meu irmãozão Edivan, que é percussionista e tal, ele me apresentou um outro mano que é o Cris. E aí o Cris, ele é baterista, e ele tinha um estúdio na casa dele que era em cima, assim, tipo, era uma sala, um cômodo de guardar tranqueira do pai dele, juntando bicho, e ele virou baterista e não tinha onde E, ensaiar, pagava estúdio, ele falou, meu, vou limpar esse espaço aí de tranqueira do meu pai e vão montar alguma e vou coisa. montar um lugar pra eu estudar. E aí isso aí foi tomando forma, até que chegou uma hora que ele tava num negócio quase igual aqui, assim, tipo, pô, tô com estúdio. Só que ele trampava, ele falou, mano, quero movimentar o estúdio. E aí, onde rolou essa indicação. Que aí o Edvan falou, mano, tem um cara e tal, negrito, que já, né, já tá mexendo com esse rolê já de uma cara e tal. E não tá trampando em lugar nenhum nessa área de estúdio. Acho que vocês poderiam conversar. Aí a gente começou a conversar. E aí ele falou, mano, pode ficar aí no estúdio e tal, vamos juntar as forças aí. A gente juntou os equipamentos que a gente tinha e começamos a trampar a partir dali. Mas era tudo muito simples. Alugava pra ensaio. Tava começando bem assim, sabe? Aí depois os pais dele, depois que ele casou, os pais deles venderam a casa. Foi morar no interior. E aí a gente desmontou o estúdio, aí ficamos um tempo. Tipo, meu, precisa arrumar um lugar pra montar o estúdio de novo e tal. E aí foi onde a gente chegou até o João de Barro, que aí foi a indicação da Pamela. Que aí tinha a casa do irmão dela lá e tal, o irmão dela saiu, elas montaram um ateliê embaixo, do Abaiomi Ateliê. O Baiomi É, Ateliê. e aí a gente montou o estúdio em cima, aí nasceu o João de E Barro. tem uma longa história, né? Eu acho que essa Essa parte esse episódio com o Negrito, acho que vai rolar mais vezes e com mais pessoas que vão vir aqui, exatamente. porque é uma história que vocês vão acompanhar uma série, É, essa parte acho vários que é melhor elas vários contar, né? capítulos, mas assim, a Baiomi, ouçam esse nome, a Baiomi, entendeu? Que a gente vai ter muita coisa falando sobre elas aqui. Vamos receber essas meninas aqui, ó, Sim. meninas. É sobre isso. Esperando, hein? Esperando. Olha lá, hein?
E aí era essa coisa. Aí a gente foi pra lá e montou o estúdio lá. E ficamos um tempo lá que aí a gente. Nessa época foi uma época que as meninas já estavam engajadas nessa coisa de projeto cultural e tal, de edital. E eu já tinha tentado mandar diversos editais com diversos projetos diferentes, assim, sei lá. Acho que a primeira vez que a gente mandou um edital foi papo de 2000 e alguma coisa, 2001, coisas assim, sabe? E a gente tentou várias E vezes. é difícil, né? Para passar em Não é que é edital. difícil. Como que funciona o processo? É muita gente, você tem que ter um esquema para você saber como se inscrever, como ou depende de cada projeto. Você sabe como tipo eles Cada analisam isso? projeto tem um jeito de se inscrever, mas quando sai o edital, o ideal é você ler o edital. Hoje em dia tem vários cursos que a própria secretaria, eles quando lançam o edital, eles se acompanham lá no Instagram e tal. Eles dão oficina nas casas de cultura, tipo, falando sobre o edital, é, critério eliminatório, essas paradas, tipo, ó, isso, se você fizer, tá eliminado e tal. E a coisa do edital é que as pessoas têm esse fantasma, né? Que inclusive muita gente até falava que a gente tinha conchavo dentro da secretaria, que a gente pagava, Que que a estava gente. sempre rolando alguma Porque a gente foi coisa. aprovado várias vezes, os nossos coletivos ali. A questão primordial do edital é que as pessoas acham que, por exemplo, a gente está aqui agora. E aí o edital vai abrir semana que vem. Aí, sei lá. Aí você fala, eu tive uma ideia de fazer o Papo Sound. Vamos escrever o projeto e tal, tal, tal. Falo, bora. Só que assim, o... tratando-se de vai, do projeto vai, eles não vão aprovar você num edital de uma coisa que você está criando agora. De uma ideia que você teve. Eles querem um projeto que você já venha fazendo igual você está fazendo agora e, tipo, no mínimo você ter 2 anos de De coletivo, de trabalho, de caminhada, tal. caminhada, vamos dizer assim. E eles vão olhar aquilo e vai falar, meu, se a DJ tá fazendo isso sem dinheiro, se nós der a grana pra ela, vai fazer muito mais. Entendi. Então é um bagulho que você tem que fazer. Então as pessoas acham que ela vai chegar e ter uma ideia, escrever um projeto e mandar e vai ser aprovado. Não vai. Por mais que você tenha uma ideia muito embaçada, os caras vão olhar e falar, pô, é uma ideia legal, mas tipo assim, ela só quer fazer isso se E a aí? gente soltar a verba. Se não soltar a verba, ela não vai fazer. Então isso Quer, não, quer não dizer, tem nada de social, isso, entendeu? se não tiver a verba, ela não tem iniciativa para colocar para Exatamente, é. frente, né? E como que você vê, por exemplo, a gente está falando de arte periférica, né, de tudo que acontece, a arte periférica na nossa realidade hoje, né? Porque a gente vê muito artista, bastante artista periférico hoje, conseguindo chegar em, em patamares legais, enfim. Você contou uma história, né, da sua vida, de tantas coisas que aconteceram e que vocês fizeram ali tudo na unha Sim, e tal. E hoje em dia a gente vê muitos artistas chegando e consolidando, né, dentro de um espaço. Mas essa consolidação toda é um resultado de tudo isso que foi acontecendo na unha, ou ainda hoje tem algumas dificuldades, porque às vezes as pessoas olham a pessoa ali, o artista, no mainstream, chegando sim, em eventos legais, enfim, como você está tocando em vários eventos legais e não, né, não sabe da sua caminhada lá atrás sim, do que sim. aconteceu. Então, como que é hoje? Hoje as coisas estão ficando um pouco melhores para você conseguir chegar nos espaços, ou ainda tem que roer muito osso para. Olha, tem um contraste. Tem um contraste que, assim, muitas coisas mudaram, muitas coisas melhoraram, mas tem coisas que ainda estão estagnadas. Essa mudança de chave, acho que essa mudança de chave pós-pandêmica, não sei se essa é a palavra, mas teve uma mudança de chave muito grande. Muitas festas ficaram no caminho, não existem mais. Hoje tem essa coisa, né?
das redes sociais, das big techs, que é... Antigamente a gente tinha, sei lá, falando a grosso modo, assim, o topo da cadeia era você tocar na rádio ou aparecer no Faustão. Isso era o topo da cadeia do jabá. Tipo, se aparecesse no Jô Soares, no Faustão, no outro dia, Estourou. já era, entendeu? Que eu, inclusive, tenho amigos que chegaram a viver o gostinho disso daí, que é no outro dia você vai acordar com seu telefone tocando. Hoje em dia tem essa coisa do algoritmo que existe essa ilusão, né, de que a internet está aí é para todo mundo, mas é para todo mundo em que ponto, né? Que muitos de nós vivemos num limbo digital ali de querer engajar alguma coisa e não vai engajar nada se você não pagar, ou se você não é uma pessoa que tem uma influência, né? Uhum. Se você já não tem uma base ali de engajamento ali de seguidores, mesmo você tendo já é difícil. Então você precisa injetar dinheiro. E aí eu acho que esse é o ponto G desse contraste, assim. Que ao mesmo tempo que a gente, devido à experiência, consegue acessar alguns outros lugares, furando as bolhas, os bloqueios, com muito trabalho, Que não é que fácil, não é né? fácil, entendeu? Exige muito trabalho. Tem esse outro lado que é da depreciação mesmo dos artistas de quebrada. Tem uma parte que é de depreciação de artistas que são foda e não tem visibilidade nenhuma. Porque assim, tem aquela frase, né? É, penso, logo existo, né? Hoje é apareço, logo existo, É, né? Então, tipo, você tem que aparecer, você tem que estar lá, você tem que ficar criando essa coisa de... Essa, gerador esse, de conteúdo, né? entendeu? Então, assim, ao invés de você, tipo, se dedicar à sua arte, aí você tem que aprender a editar, você tem que aprender a fazer não sei o quê, você tem que aprender a fazer o vídeo, você tem que se preocupar com a luz, você Sim. tem que se preocupar com não sei o quê. E aí o artista começa a ficar naquele negócio, tipo, o que eu Ele faço, entra né? num Eu quero limbo produzir meu negócio. de criação de conteúdo, um conteúdo que não, muitas vezes não agrega, né? Eu sou muito, eu faço alguma coisinha assim ou outra, mas eu sou resistente a isso, confesso. A gente faz porque pelo trabalho a gente precisa fazer, mas eu tenho uma certa resistência com isso. Mas eu acho que é muito injusto e ilusório. Fora que tem toda uma questão, né, que entra muito além de tudo isso, né, que aí essas redes, né, elas favorecem um tipo de conteúdo e aí você acaba, eu vejo que tem uma galera que às vezes se submete ao ridículo, cada um faz o que bem Que entende, bem não, né, entende. mas tipo assim, uma coisa que não tem nada a ver com o rolê da pessoa e a pessoa acaba entrando naquela coisa de dancinha, de trend, que pra mim não serve. Eu pelo Eu menos, respeito quem faz, mas pra mim não serve. eu penso da mesma forma. Tipo assim, a gente não consegue se encaixar e se inserir dentro desse modelo, né? A gente até pensa, o projeto, o Papo Sound é meio que isso também, sabe? A gente tem essa coisa na cabeça, né? Eu e o Kafka, a gente conversa muito sobre isso, e a intenção nossa é realmente trazer é, pessoas que a gente sabe que vão levar uma informação bacana para quem assistir, entendeu? Para o público que assistir. A gente não tá muito nessa paranoia de tipo, eu Sim, tenho que conseguir não sei quantos milhares e milhares. Pô, se conseguir, legal, legal, óbvio, é isso. né? A gente vai, lógico que a gente quer. Quanto mais pessoas assistirem, quanto mais pessoas verem artistas como você chegando, Tim! A ó, cara dele. você ouviu o barulhinho? Tim! Chega mais. A Piri. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu ouvi um amém? Ouvi um amém? E essa coisa da internet, o que eu tô achando legal em algumas questões, principalmente, por exemplo, de ver alguns artistas muito legais, assim,
conseguindo chegar e serem vistos, mas de uma forma assim que eles não perderam a essência, Sim. né? E um exemplo disso, que é muito real agora, né, atualmente, é o trabalho da Stephanie. O trabalho da Stephanie, assim, a MC Stephanie, eu espero que um dia ela chegue com a gente aqui também, Stephanie. Chaveca Vamos jogar Stephanie, pro universo. vamos jogar pro universo, vamos. Então, mas o trabalho da Stephanie é um trabalho assim que eu tô vendo brilhar de um outro jeito, sabe? Fazendo todo mundo pensar, todo mundo... São letras incríveis, a musicalidade de cada faixa sensacional. O álbum é boom. É meu presente, né, africano, né? Ouçam nas Um plataformas. grande álbum. Um grande álbum que você, né, você DJ, Tive o prazer de participar e acompanhar diversas etapas aí. né, e você tá na caminhada junto com ela, né? Então, como que é estar nessa caminhada junto com a Stephanie, vendo esse trabalho tão consistente hoje, né? Eu falo porque parece que eu acho que nesse trabalho a impressão que me dá é que ela juntou toda a trajetória dela, ela fez um apanhado de tudo e Sim. colocou e jogou pro universo, entendeu? De um jeito muito elegante, muito bonito, assim. Como que é para você participar desse trampo com ela? Parece engraçado o que eu vou falar agora, mas isso eu já falei pra ela e pra algumas pessoas que são próximas a mim, assim. Que eu sempre enxergava isso desde quando a gente começou. A gente tem gostos parecidos, a gente se dá muito bem, assim. Tanto como profissionais, como amigos, assim. A gente tem gostos parecidos, musicalmente falando, as ideias também são parecidas, então é muito leve trabalhar com ela, assim, sabe? E eu desde do começo, assim, eu venho acompanhando esse processo de evolução e tal, dela começar, tipo assim, quando ela começou a se apresentar sozinha, eu meio que comecei meio que junto ali, sabe? Que aí ela fez parte do Simples, ela faz parte, né? É família, não tem como. Do pau de dar em doido e tal. Sim. E Pode ela. dar em doido aqui no ABC é a nata da nata. É o puro creme do rap, né? Salve meus manos aí, Nato PK e toda a família aí. E aí, assim, eu acompanhei todo esse processo dela de evolução. Chegamos a gravar algumas coisas juntos aí nessa caminhada. E não podia ser de outro jeito esse disco dela, sabe? Tipo, pra mim é muito gratificante. Aprendi muito com esse disco. Mas é uma coisa assim de um ciclo mesmo, assim, de fechar um ciclo e falar, meu, tipo, é isso, não tinha que ser menos que isso, sabe? E Essa é a sensação. é muita gente boa, né? Num disco só, né? Fala alguns aí, além de você, monstro, quem tem mais? o Grow que produziu, o Ganjamin na produção também, né? Toda essa parte de gravação e o Ganja também, Jonathan Fer, Oji, Rincon, Emicida, Kamal, Rashid, meu, só tem fera. Só fera. O pessoal pra ouvir o celular tem que estar bom, porque pra carregar Eu costumo pra dizer que é carregar esse rap de povo adulto. todo, Rap de adulto. é rap de adulto, né? Dá pra eu ir no Não é? banheiro e fazer uma pausinha? Sim. Começou. Começou. Cervejinha. Bem, amigos da Rede Globo. Ih, amigo. Então, meu mano, a gente falando aqui de vivências, enfim. Me fala das mulheres da sua vida, né? As artistas da sua vida. Marisa, né? A Bayomi, a gente estava falando de Abayomi, então sua mulher, né? Sua companheira, sua parceira, a Marisa, grande artista, né? Que a gente ainda vai receber aqui no Papo Sound. Marisa, ó, você está na minha mira, hein?
Receba. Receba. Marisa, Pamela, a Bayomi, então a gente está falando também da Bia, da Rafa, agora com o Panelarte, com o É coletivo. uma gangue, né? É uma gangue. Maixa, Mas já tá Maixa, a na outra pequena Maixa, geração que já. já está A vindo para geração, a é próxima isso. geração aí chegando. Então me fala da presença dessas mulheres aí na sua vida, porque você está ali sempre na contenção com elas, Sim, sim. né? Então você está ali sempre no apoio. Então me fala um pouco da importância delas para você. Eu vi o Abayomi nascer, né? E a gente aprendeu muita coisa juntos. Hoje elas caminham sozinha. Na verdade, sozinha não, né? O Abayomi criou vida própria, né? Assim como o Panelarte também vi nascer e crescer e hoje, né, tem um espaço físico, cultural, as meninas estão lutando lá, não é fácil. E é uma via de mão dupla, assim, sabe? Que é muita coisa. A gente. Foi uma troca mútua, assim, de aprendizados, né? Aprendi muita coisa com elas, aprendo. É, assim como elas também aprenderam conosco, né? Através do passar dos anos aí. E é muito bonito, assim, a trajetória delas. Hoje elas, né, são professoras de arte, estão formando jovens aí. Tipo, é uma coisa assim que, às vezes, quando você para pra pensar assim, a gente lá atrás, sabe? Nas esquinas da vida aí, bolando planos e sendo tirado de vagabundo, aí você vê o hoje, é muito gratificante, assim, sabe? Porque tinha muito. Eu não sei isso do ponto de vista das meninas, assim, mas eu vivi muito isso em várias fases da minha vida, assim, de tipo. Falar, mano, eu vou fazer isso e já era. Mas ser tirado de louco pela família e eu ficar só ali, tipo. Tá bom, vocês vão ver. Tipo, tá. Pela família, não, pela família nem tanto, assim, né? Tinha alguns pontos, assim, da família. Mas da Da sociedade no geral, né? sociedade. Que aí, tipo, a gente sai ali da juventude ali, da adolescência pra juventude, e a gente muda, né? Muda comportamento, muda estilo. E isso, querendo ou não, assusta um pouco, né? Que a gente, quando é jovem, a gente é afrontoso, né? Tem aquela coisa também, né? De você querer se impor como ser humano, como gente no mundo e tal. E isso foi um caminho longo, assim, até a gente estabelecer e tal. E hoje a gente tem esse respeito, né, de artista como um artista mesmo, sabe? Não como essa coisa ilusória, né? Que todo mundo, a maior parte das pessoas tem essa ilusão, né? De, não, o artista ele tem que ser, só é artista se você é famoso, se você ganha dinheiro, se você. Exatamente. Ou é o contraste, né? Ou é o luxo ou é o lixo, né? Se você não faz aquele negócio que tá alcançando as massas, Você não é nada, você né? não é nada. Se não tem números, não tem seguidores, não tem views, você não é nada. Então, esse contraste eu acho que é uma coisa tóxica, né? Por isso que a gente não pode nunca se basear nisso, né? Se basear nessas Não, coisas, desses números malucos, dessas não. coisas, né, assim, estrondosas aí que acontecem aí por aí, porque senão se a gente começa a brisar nisso, a gente enlouquece, né? E a gente perde o foco do caminho que a gente quer Sim, sim, seguir. sim. Então a gente tem que realmente focar no trabalho, focar no trampo, focar na arte, e é isso. É um trabalho como qualquer outro, né? Então, é, gente, quem assiste aqui o Papo Sound, o público do Papo Sound, conheçam o trabalho né, dessas meninas ali, a Bayomi Grafite, a Bayomi Ateliê Ateliê, Coletivo Panelarte, o espaço das meninas ali em São Miguel, né, na isso. Avenida Pires do Pires Rio, do Rio 1178. 1178, e aí cheguem lá, porque lá muita coisa acontece, muita coisa boa acontece, muito evento bom, muita cultura, muito respeito ali naquele lugar, então assim, conheçam, conheçam. Inclusive tem, né, as meninas do Panelarte estão com o Bate-Prato também
em formato... Não é um formato de podcast, né? Mas é uma troca de ideias, assim. É parecido com o que a gente tá fazendo aqui também. Exatamente. Tem um canal. Inclusive, Kafka foi um dos entrevistados lá, então assistam o entendeu? episódio Raspa lá. no YouTube, disponível no YouTube também, com o Kafka. E até a gente tem ali, né? Tem ali no nosso acervo aqui, né? Os livros das meninas ali, né? Sim. Comida, memória, afeto, identidade, Sim. né? Toda a parte espiritual. Assim, o que é a espiritualidade, para a gente finalizar? O que a espiritualidade significa dentro da sua trajetória de vida? Tudo isso que acontece com você, tudo isso se deve a... Olha, a espiritualidade foi onde me trouxe um norte, assim, bem interessante, assim, para coisas que eu já enxergava, mas devido a essa coisa da confusão mental mesmo de ficar naquele lance de, mas será? Será que é isso mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Ela, como eu posso dizer, reformulou a minha cabeça, assim, pra divisão de áreas, assim, tipo, isso aqui é coisa da sua cabeça, isso aqui é o que você tem que... Se você tá vendo, é isso mesmo. Foi, sabe? Foi a subdivisão das ideias aqui, ó. Isso aqui é isso mesmo que você tá vendo. Isso aqui é a intuição, é isso mesmo. Isso aqui, Colocou cada coisa no seu lugar. cada coisa na sua caixinha. Deixou de ser aquela bagunça de, será que é isso? Será que não é? Será? Não, já é muito mais nítido pra mim, assim, as coisas. E agora, uma pena, a gente está terminando, é uma pena, porque o Negrito tem tanta coisa para falar. O Negrito vai voltar, né, Negrito? A gente vai ter mais vezes aqui, vamos voltar. Me fala aí, sua rede social e os seus shows aí, o que você tem de evento que vai acontecer? Bom, rede social é @djnegrito, NEV. No Instagram, né? No Facebook também tem lá, mas atualmente eu tô mais no Instagram mesmo, que o Facebook tá devagar, né? Tipo, não tá sendo muito da hora, né? Mas enfim. E a gente tem muita coisa pra acontecer aí. Fim de semana eu toco ali na Vila Nova União, num sarau que vai ter lá, com uma banda que eu tô ali flertando ali com os amigos ali, que chama Visões de Severino. Dia 21 a gente vou fazer com a Stephanie lá no Discopédia. Dia 26 tem o lançamento do disco, né? Inclusive a gente tá ensaiando com força para o lançamento do disco na Casa Natura. Tem bastante coisa, hein? Bastante coisa. A gente vai fazer o STU também aqui em São Paulo e no Rio. Legal. The Town. The Town, bacana, Negrito. Tem umas coisas rolando aí, hein? Que legal, acompanha o DJ Negrito. Axé. É isso. E um presente para você. Olha. Para dizer que o senhor Nossa, participou. Vou botar uma pantufa, tomar um café, ó. Coloque uma pantufa, Entendeu? Em tome casa, seu café. Acordar de manhã nesse friozinho, ó. Gostei. E chegando aqui, Obrigado, final. cara. Muito obrigada Eu que pela agradeço. tua presença, ó. Eu Espero te também receber. me sinto abraçado por todos vocês. Obrigado. Muito obrigada. Ricardo Kafka aqui na contenção. Pub Produções aqui, Nova Casa, obrigada. Bem louco, hein? Tudo. Parabéns, Pub Papo Produções. Sound. Mais um episódio monstro. É isso. Tamo junto. Valeu.